A paz do Senhor, mais uma vez estudando a palavra de Deus, e o nosso tema é o caráter de Jesus. Temos um texto base para isso e eu lhe dou uma dica. Vá na sua Bíblia e circule ou quadricule o texto que nós vamos ler, porque quando você passar por ele em outro tempo, você vai se lembrar desse tema. E é importante você conhecer esses temas através da sua Bíblia. Você vai entender como são as coisas com Deus. Você vai ter um entendimento melhor quando você se lembrar do texto que uma vez você estudou sobre ele. Então é importante isso. Faça isso e você vai ser próspero no conhecimento. Nosso texto está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 25 a 30. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A meditação nossa está no livro de Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentido que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Muito bom. O texto fala sobre o caráter da pessoa de Jesus. Você percebe que há ali algumas características de Jesus inseridas nesse texto, como por exemplo a obediência. Ele mostrou a humanidade, ele mostrou as pessoas da época dele, e ainda hoje mostra a obediência. Ele mostra nesse texto relação com Deus, ele orava a Deus. Então há dicas nesse texto sobre o caráter de Jesus, e nós vamos aprender isso hoje. Nosso primeiro tópico desta lição, vamos tratar sobre as ações e as posturas que Cristo tomou na sua época. Ele foi um exemplo, né? Ele falava, ele ensinava com palavras, ele dava as suas normas, as suas regras descritivas, ele descrevia verbalmente, mas também praticava. Ele também praticava. Ele tinha as ações práticas dele, que não consistia só em palavras.
Então ele usava as duas formas de mostrar a sua pessoa ao mundo. E o primeiro tópico é a ação e a postura deles, as ações e as posturas que ele tinha na sociedade. E nós vamos entender que ele foi humanizado. Ele era Deus, estava lá com Deus, a Bíblia diz que ele tirou aquela glória dele, aquela vestimenta de glória de Deus, de rei, e se humilhou, não se rebaixou, mas ele se humilhou a ponto de se tornar homem. Ele vestiu agora a roupa de homem, mas mesmo assim ele continua sendo Deus, continuou sendo Deus. Ele somente mudou a sua roupagem. Ele se humilhou, se colocou como um homem. Ele desceu o nível de glória para o nível de glória do homem. Nós entendemos aí já um primeiro caráter dele, uma primeira característica dele: humildade. Ele se humilhou, foi humilde, saiu do seu trono de glória e desceu até a terra. Entre os homens ele viveu. Nós entendemos também sobre a sua característica: ele foi um exímio, um preciso, um importante, um especial ensinador do reino de Deus, do Evangelho de Deus. Ele ensinou, por onde ele andava, ele ensinava as pessoas. E como eu falei, ele também usava de prática. Ele praticava aquilo que ele ensinava, que era totalmente diferente daqueles que se diziam religiosos, que professavam Deus na sua época, os fariseus, os sacerdotes. Mas a Bíblia relata que eles não cumpriam o que falavam, eles não tinham a prática daquilo que falavam. Mas Jesus foi diferente. Jesus ensinava com afinco, com precisão, e também ele praticava. Ele foi obediente. Ele obedeceu a Deus. Quando ele dizia assim nas orações dele: Pai, faça a tua vontade, ele estava dizendo que estava sendo obediente ao Pai, obediente a Deus. Então ele mostrou obediência, mostrou humildade, mostrou prática no que falava e mostrou obediência. Nosso segundo tópico vai falar sobre o desempenho dele. Ele foi um missionário, ele teve uma missão, Deus deu uma missão a ele e ele foi fiel à sua missão, ao plano que Deus tinha para a humanidade. Ele não foi covarde, nem fraco, ele não desistiu, ele foi fiel, forte e avante naquilo que Deus determinou a vida dele, na vida de Jesus. Então ele foi corajoso e fiel a Deus na sua missão e desempenhou a sua missão com excelência. Ele fez tudo perfeitamente. Ele mostrou o reino de Deus por onde ele andava, em todos os lugares, em todas as classes. Ele entrou e pregou o Evangelho e cumpriu com a sua missão. Ele desempenhou com sinceridade, com verdade. Ele não tratava com falsidades e nem fazendo a obra do Senhor desleixadamente, sem se preocupar com o que ele estava fazendo. De forma alguma. Ele foi fiel, forte, corajoso, sincero, verdadeiro. Foi isso que ele quis mostrar para o mundo da sua época e nos mostra hoje da mesma forma. Então, nós temos já aí algumas características dele e que você possa copiar essas características dele. É isso que a lição nos proporciona, nos sugere. Vamos para o terceiro tópico. Ele relacionou-se com Deus. Ele foi obediente, como nós já falamos. Ele foi totalmente interessado em se relacionar com Deus. De que forma?
através da oração. Ele levou a sério a oração. Ele orava pelas madrugadas. Ele orava não é pouco, ele orava muito pelas madrugadas. Ele convidava os discípulos para orar, para se relacionar com Deus. E ele o fez verdadeiramente. Ele mostrou isso para as pessoas da sua época. Ele mostrou que tinha e desejava relacionar-se com Deus. Ele também adorou a Deus. Ele foi aquela pessoa que mostrou adoração a Deus por onde passava. Ele foi ao templo adorar, ele foi diante das pessoas apontando que nós devemos adorar a Deus, que importava adorar a Deus em espírito e em verdade. Ele também nos mostrou com a sua característica a necessidade de orar. Por quê? Orar a Deus é importante, mas existe uma necessidade de conversar com Deus. Essa necessidade nós temos e ela é importante na sua vida e devemos praticar isso constantemente, de manhã, de tarde, de noite, o tempo todo, sem cessar, sem parar, mas sempre orando e conversando com Deus. Então, Cristo ele nos mostra essa característica da sua vida, da sua pessoa, e que nós possamos seguir essas características dele, praticar isso, imitá-lo. Paulo diz que ele foi um imitador de Cristo. Então, imite como eu. Eu me lembro também de um testemunho, um certo missionário foi a uma cidade pregar o Evangelho, e então aquelas pessoas ali começaram a perceber que já havia uma outra pessoa que falou as mesmas palavras, e eles perceberam também as mesmas práticas daquele missionário. E é isso que nós precisamos ter da parte de Cristo, imitá-lo, as suas práticas, obediência, adoração, oração, falar e praticar aquilo que a gente lê na Bíblia. E isso é importante, porque o missionário foi ali, era um missionário novo naquela região, mas as pessoas daquela região ali conheceram a sua prática e a sua fala e lembraram que já havia passado alguém por ali com aquelas mesmas características. Então nós devemos ter as características de Cristo. Continue no seu estudo e você vai atingir este nível de característica que Cristo tem, que nós também possamos imitá-lo em tudo. É isso que a nossa lição sugere. Então vamos orar, concluindo, medite, estude, ore, e você vai alcançar de Cristo o que Ele tem reservado para você. Querido Deus, nós te louvamos mais uma vez, estudando a Tua Palavra, nós agora entendemos, Senhor, as Suas características, o Seu caráter, como Tu és, ó Deus, e Tu ali apresentou a Sua vida ao povo, e o povo conheceu, Senhor, a Tua pessoa. Que o mundo hoje nos conheça também por nossa vida transformada, por Tua Palavra, que nós possamos apresentar a Ti, não somente com palavras, mas com práticas da nossa vida, que o mundo conheça a Ti através da nossa vida, Senhor. É o que nós Te pedimos, ó Pai querido, nos abençoa, nos dá mais da Tua Palavra, o entendimento, a sabedoria, queremos crescer no conhecimento e na graça. Pai querido, nós Te louvamos e desde já Te bendizemos em nome de Jesus. Amém.